pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. Sejam bem-vindos ao canal Piuí. Tá chegando o Aquaman nos cinemas, meus amiguinhos. E todo mundo tá muito louco porque, velho, esse filme com o Jason Momoa vai ser louco. Um trailer de 300 minutos. Foi o filme inteiro no trailer. O filme no trailer. E o que as pessoas querem saber sobre esse filme? Sobre o peito de Jason Momoa, sobre o braço de Jason Momoa. Beijo do Jason Momoa. Não. Só que a gente não vai falar disso não. Nós vamos falar sobre a cidade de Atlântida, todos os mitos envolvendo ela. Cidade de Atlântida, que é uma praia aqui do Rio Grande do Sul. Será se ela existiu? De onde que veio essa história? Afundou? Não afundou? Meu amigo, pega aí o seu aquário com aqueles peixinhos sem alma que você guarda em casa e vem com o Piuí, vem conhecer essa história. Uou! Século após século, a humanidade tem discutido sobre a real existência de Atlântida. E se existiu, onde que ficou? Caso você nunca tenha ouvido falar, Atlântida teria sido uma ilha muito desenvolvida e à frente do seu tempo que foi misteriosamente engolida pelo oceano. Essas mesmas lendas dizem que até hoje Atlântida está debaixo do mar. Em Copacabana. Sério? Não. A primeira vez que se ouviu falar sobre Atlântida foi no século IV a.C. E isso veio do nosso grande amigo e querido filósofo grego Platão. No primeiro deles, somos apresentados a um povo que habitava um local além das colunas de Hércules, onde hoje se encontra o Estreito de Gibraltar. Nesse local, alguns reis haviam formado um império gigantesco e maravilhoso. Mas caso você não tenha um mapa aí pra saber onde é que fica o Estreito de Gibraltar, a gente vai te ajudar. Porque o Piuí é geografia também, tá bom? Ué. Entre a Europa e a África, entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, tem uma passagem ali. O nome dessa passagem é Estreito de Gibraltar. E é ali que ficava a parada toda. É justamente nesse espaço que um dia existiu a Ilha de Atlântida, que segundo outro diálogo de Platão, chamado de Critias ou a Atlântida, havia sido herdado por Poseidon, o deus dos mares, em uma divisão de terras que teria sido feita por todos os outros deuses. Segundo a lenda, havia uma montanha no meio dessa ilha, e lá tinha uma jovem chamada Cleitó, uma jovem imortal. E daí, cara, Poseidon, assim como todo deus grego, ficou de gracinha com a jovem lá. Ficou chegando aqui, chegou e tal, levou ela pra sair e acabou tendo 10 filhos homens. Porra! Tudo isso? 5 pares de gêmeos! Caralho, que azar da porra, hein? Então o que ele teve que fazer? Pegar essa ilha e dividir em 10 partes. Dessa maneira, cada filho acabou ganhando um pedacinho de terra. Segundo Platão, a ilha era imensa, maior do que o equivalente à Ásia e à Líbia juntas. E além disso, a Atlântida era um local muito rico porque possuía muito oricalco, uma liga de metal que era extremamente valiosa na antiguidade. Ela também era muito linda, tinha muitos animais, frutas, e isso era uma terra realmente maravilhosa. Cara. Mais bela que o Rio de Janeiro? Ouso dizer que mais belo que Nova Petrópolis. Meu Deus, era muito bonito! Maravilhoso. A cidade bonita de Minas Gerais Fica feia. A cidade bonita de Minas Gerais fica feia perto de Atlântida. é, pra tu ver. Era uma terra organizada e com leis. E uma delas diziam que os reis tinham que se reunir a cada 5 ou 6 anos para poder discutir as coisas. Principalmente atos errôneos, era tipo um sistema de justiça. Graças a essas reuniões, os reis e a cidade de Atlântida permaneceram muito organizados durante várias gerações. Mas, com o decorrer do tempo, cara, vou dizer o que aconteceu. Eles abandonaram o princípio divino, porque aqueles reis começaram a ouvir os humanos e, velho, os humanos fizeram uma coisa que eles fazem sempre, corromperam aquela terra toda. Os reis começaram a tocar o puteiro lá dentro, a terra de Atlântida, que era incrível, bonita e próspera, começou a cair. Vendo a decadência de Atlântida, Zeus, o deus do Olimpo, Sempre ele! decidiu organizar uma espécie de reunião de condomínio com todos os outros deuses para que eles conseguissem de alguma maneira parar aquilo lá que estava acontecendo. A gente não sabe muito bem como terminou essa reunião porque, infelizmente, velho, Platão parou de escrever a parada por aí. Só que tem outro escrito, chamado Timeu, que ele meio que imagina o fim dessa ilha. E é mais ou menos assim. Durante um dia e uma noite horríveis, todo o seu exército foi tragado de um golpe pela terra. E a ilha de Atlântida afundou no mar e desapareceu.
Desde então, a existência da cidade de Atlântida vem sendo discutida pela humanidade e já gerou uma série de teorias incríveis que a gente vai abordar aqui. Uma das principais foi criada pelo escritor Inácio Donelli, que afirmou em seu livro Atlântida, o Mundo Antediluviano, de 1882, que as principais conquistas do mundo antigo, como a metalurgia, a linguagem e a agricultura, provavelmente foram passadas por civilizações avançadas, já que o pessoal daquela época não teria como desenvolver coisas tão incríveis assim. A fonte desses avanços seria exatamente o continente de Atlântida. E uma coisa muito curiosa é que ele afirmou que esse local ficava exatamente onde o Platão falou. Então essas teorias se conectam. Outra teoria muito mais ousada e na verdade bem bizarra diz que na verdade a Atlântida foi engolida pelo Triângulo das Bermudas. O Donelli acabou inspirando vários escritores a escrever suas próprias histórias sobre a Atlântida. Então eles começaram a adicionar outros conhecimentos, outras teorias para descobrir onde é que ficava esse continente. Um deles foi Charles Berlitz, autor de vários livros de fenômenos paranormais, que escreveu nos anos 70 que a Atlântida teria sido um verdadeiro continente e que acabou simplesmente desaparecendo no Triângulo das Bermudas. Sumiu! Uma área do Oceano Atlântico onde vários navios já desapareceram misteriosamente. Mas a teoria mais ousada sobre a Atlântida está num livro de 1958, chamado A Crosta Movediça da Terra, que especula que, na verdade, a Atlântida era a Antártida. Segundo Charles Hapgood, o autor da obra, a crosta da Terra teria se movido 12 mil anos atrás, levando o pedaço de terra que era Atlântida muito mais para o norte do planeta. Novamente, a teoria diz que a Atlântida seria uma cidade muito avançada. Porém, mesmo com todo esse avanço, ao mudarem para um lugar muito mais frio, os Atlantes não teriam conseguido sobreviver. Só que essa teoria, velho, caiu por terra quando a gente começou a entender um pouco mais sobre as placas tectônicas e como elas funcionam. Só que, velho, nesse livro, o prefácio dele tinha uma paradinha que me dá uma certa... Eu pensei, será que é verdade? Porque, velho, o prefácio era escrito por ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Exata. E não é piada, é sério. Como a Atlântida tem 1 bilhão de teorias, 1 milhão de histórias, muita gente fica com dúvida em saber o que realmente aconteceu. No entanto, a maioria dos historiadores e cientistas chegaram à conclusão, ao longo do tempo, que Atlântida não passa de uma obra de ficção que saiu da cabeça de Platão. Segundo eles, isso seria então uma parábola. Na verdade, é uma história com uma lição que fala sobre a arrogância do ser humano. Foi uma história alegórica contando sobre um outro continente, outra história, mas no final das contas era tudo para falar que os deuses poderiam punir os humanos a hora que eles quisessem. Outra história que reforça a ideia de tudo isso ser uma grande ficção é o fato de que não existem outros textos, nem mesmo datados da Grécia Antiga, que falem sobre a cidade de Atlântida. E assim, né, meu amigo, se Platão sabia, mais gente tinha que saber, porque fofoca é uma coisa que corre solta, desde sempre. Todo mundo é fofoqueiro. Todo mundo é fofoqueiro. Ainda mais na Grécia. E fofocar é errado. É pecado? Pecado. Se na vida real a cidade de Atlântida não tem lá muita credibilidade com os cientistas, nos quadrinhos a parada é bem diferente. A primeira vez que entendemos a origem de Atlântida nos quadrinhos foi antes da década de 50, lá na Era de Ouro dos quadrinhos. De acordo com uma trama dessa época, o pai de Arthur Curry, o Aquaman, era um famoso explorador marítimo que teria perdido sua esposa logo após o nascimento do filho. Com a perda, ele se focou muito mais no seu trabalho e acabou descobrindo uma antiga cidade no fundo do mar onde nenhum mergulhador jamais havia entrado. Entendendo que poderia ser Atlântida, ele se dedicou ao máximo para descobrir os segredos do local. Para isso, ele construiu uma casa que não deixava a água entrar e viveu por lá durante anos, estudando os registros do local e algumas tecnologias nunca antes vistas na história desse país. Foi a partir desses estudos e do entendimento de vários segredos atlantes que ele conseguiu ensinar o seu filho a viver sob o oceano, respirando embaixo d'água e usando todo o poder do mar para ficar muito mais forte e rápido. Tá valendo, palhaço! Independente de todos os fatos ou teorias, ninguém sabe ainda se a Atlântida é um fato ou um mito. É mentira! O que se sabe é que ela abre a nossa mente para uma série de investigações e imaginações que nem a gente sabe onde pode dar, já que o ser humano ainda nem explorou uma grande parte do oceano. A gente ainda não sabe qual vai ser a abordagem de Atlântida no novo filme do Aquaman, mas o que a gente torce, e o que você também precisa torcer, é para que eles consigam transmitir toda a magia e todo o mistério que envolve esse lugar tão incrível. Porque se eles fizerem isso, esse filme vai ser sensacional. Então é isso, pessoal. Gostaram desse vídeo do canal Piuí, meus amigos? Se você gostou, cara, já vamos pedir o like aqui. Vamos pedir pra você se inscrever, pra ativar o sininho. Cara, a gente teve um vídeo aí
que teve tão pouco view que eu tô achando que o YouTube não enviou pros inscritos. Só pode ser isso, só pode ser isso. E isso não vai mais acontecer se você ativar o sininho aqui. Não se esquece de deixar um comentário dizendo o que você achou do vídeo, se tem alguma coisa faltando. Nós não somos biólogos, nós não somos pesquisadores, nós não somos nem profissionais, a gente não é nada. A gente é profissional da internet. Mas se mesmo assim você gostou da gente, velho, você pode seguir nossas redes sociais. Esse aqui é meu Instagram, esse aqui é o Instagram do Léo e tem o do Piuí também que você pode seguir. Vá lá e segue a gente, curte as coisas e ame a gente. E, né, tem outros videozinhos passando aqui. Qual videozinho que eles vejam aqui? Eu quero... Esse aqui. Não, eu quero aquele mais indicado pra quem tá assistindo. Pode ser esse então. Tchau!